automatizado, o nosso robô de WhatsApp. Então vai ser uma aula basicamente como se fosse num quadro branco, né? Então existem três pilares, né? Digamos assim, três pilares que são essenciais, que eles sustentam, né? Você ganhar dinheiro online, né? Esses aqui são os cifrões, né? Vamos dizer assim. E basicamente isso rege toda e qualquer tipo de divulgação online. Eu falo isso porque, pela minha experiência aí desde 2009, né, com mais de 30 mil alunos aí nos meus cursos, e eu pude ver que de fato esses três pilares eles são unânimes dentre todas as empresas que eu pude lançar aí desde 2009. Então, basicamente, o primeiro pilar, ele é... Cadê? Vamos voltar aqui. Ele é o pilar mais conhecido como tráfego. Ou seja, você não tem como vender um produto ou vender um serviço se você não tiver tráfego indo para dentro de uma página, por exemplo. Uma página, acho que fica ali melhor representada desse jeito, né? Uma página, um e-commerce, por exemplo, né? Um blog, que seja. Você não teria como. Então, na rua, numa loja física, obviamente, fazendo um comparativo, o que basicamente os comerciantes e os empresários eles procuram é uma loja que esteja dentro de um shopping ou dentro de um local bem movimentado, nenhum local bem movimentado, seja na rua, onde quer que seja. Online, isso se chama tráfego digital, né? E esse tráfego digital, ele pode ser feito basicamente de duas maneiras. Ele pode ser feito de maneira paga e ele pode ser feito de maneira orgânica, tá? De maneira paga, o que você teria um tráfego? Vamos desenhar aqui, ficar melhor aqui embaixo, vai ficar melhor. Essas duas formas de ganho seriam aqui, ó, basicamente seriam a forma paga e a forma orgânica, tá? A forma paga, obviamente, como o nome diz, é uma forma paga e dentre elas existem várias outras, como por exemplo, vou colocar assim, ó, fazer assim. Existem, por exemplo, o Facebook Ads, você tem o Google Ads, né, que anteriormente era conhecido como Google AdWords, você tem o Yahoo Ads, enfim, você tem uma série de mídias sociais. Você pode anunciar, por exemplo, no Twitter, pagar publicidade, né? Em alguns países, o LinkedIn, né? Então, todas essas fontes de tráfego, você que são as fontes de tráfego pagas, você precisa investir dinheiro e basicamente o que você tem que mensurar, o que você tem que entender é que existe um retorno sobre o investimento, ou mais conhecido como ROI, ou seja, em inglês, né, a sigla Return of Investment, ou seja, a cada X reais que você investe, isso aqui tem que te retornar no mínimo 2x reais, não é verdade? Para quê? Para que isso possa valer a pena o investimento. Você não vai investir, essa questão, muita gente fala, vou investir para o reconhecimento da marca, né? Isso hoje em dia não existe mais. Isso aí, na verdade, na minha opinião, isso é meio que um jargão no marketing, né? Um jargão dentro do marketing para as agências poderem literalmente pegar o seu dinheiro, né? Você tem que fazer reconhecimento primeiro, você tem que fazer a solidificação da sua marca. A solidificação da marca ela é feita por clientes usando o produto e divulgando o produto boca a boca, ou seja, pelo Facebook, que hoje em dia, né, o boca a boca é o boca a boca digital, né? Então, o que você tem que ter logo de cara, no primeiro dia, no seu produto, na sua empresa, no seu produto ou no seu serviço, você tem que ter no primeiro dia cliente. Você não tem que ter primeiro dia consolidação da marca, divulgação da marca, não tem que ter isso. Você tem que botar dinheiro no seu bolso. A sua empresa sobrevive, o seu caixa ele sobrevive se ele estiver positivo desde os primeiros dias. Não adianta você trabalhar com uma promessa de solidificação da marca, que depois vai ficar conhecido, os clientes vão começar a comprar. Isso não existe no digital. No digital é pum. Se é que você me entende. Ou seja, você investiu X, tem que te retornar 2X. Um dia, 2 dias depois, 3 dias depois.
Isso é um investimento a curto prazo, mas que é um investimento que você tem de cara. Você não precisa esperar a solidificação da sua marca, né? Você investiu tanto, você sabe que você vai retornar tanto, não é verdade? E existem, falando em tráfego, existem maneiras orgânicas de você fazer isso. O que é uma maneira orgânica? A maneira orgânica é uma maneira de você ir construindo a médio e longo prazo. Então, por exemplo, você é uma maneira orgânica, você criar um blog ou um site, que ele vai ser ranqueado no Google, né? E vai começar a receber visitas, né? Você tem, por exemplo, posts no Face ou na sua página, né? No Face que eu digo o perfil, né? Ou na sua página do Facebook que vão estar sendo ranqueados organicamente, sem você investir dinheiro. Você tem, por exemplo, no YouTube, vídeos no YouTube, né? Que hoje é uma grande fonte, né? YouTube ou canal, né? Uma grande fonte de tráfego online. Aí eu poderia dizer Twitter, né? Instagram, vamos colocar aqui hoje melhor do que o Twitter seria o Instagram, ok? Também uma rede social muito forte para divulgação, dependendo do produto ou serviço que você divulga, né? Ela é muito viral, né? Ela pega um alcance muito grande também. Então, essas são as formas de tráfego orgânico, que é o primeiro pilar do seu negócio para você ter sucesso, para você botar dinheiro, vou mudar de cor aqui, ó, para você botar dinheiro no caixa da sua empresa. Você precisa ter e entender e conhecer melhor sobre esse primeiro pilar, que é o pilar do tráfego. Se a sua empresa não tiver tráfego online, tráfego digital, você simplesmente está fadado ao fracasso, você está fadado à sorte, né? Ou tentativas de criar campanhas, de criar alguma coisa que você efetivamente não sabe se isso vai ou não funcionar, tá bom? Ok, a segunda coisa mais importante, vou pular aqui a página, né? Seria o segundo pilar, ele é o pilar da audiência ou do público-alvo. Você concorda comigo que não adianta você querer vender gelo para esquimó, porque não é o público-alvo? Não adianta você querer vender camisa do Flamengo para torcedores do Vasco, do Botafogo. Você precisa saber que, independente do produto ou serviço que você tenha, que você venda, que você divulgue, existe um público-alvo, uma audiência para esse produto ou para esse serviço. Então, a primeira pergunta que você faz, que você tem que fazer para você mesmo: quem é a sua audiência ou público? Qual é a idade, a faixa etária dele? Na sua totalidade, eles são mulher ou homem? O que eles consomem? Os hábitos, o que eles gostam de fazer? Basicamente, você respondendo essas 4 perguntas, você vai ter o que eu chamo de bem definido o seu avatar, que é a sua persona, que é o seu público, é aquele cliente ideal. Ele seria basicamente isso aqui, ele se transformaria no cliente ideal. Então, é interessante, o que eles consomem, o que eles gostam. Então, uma vez que você sabe qual é a sua audiência, qual é a sua idade, se ela é mulher ou homem, ou criança, né? Também esqueci, ou criança, o que eles consomem, o que eles gostam, você vai ter o seu avatar definido, que é o seu cliente ideal. Então, a partir daí, uma vez que você tenha o seu público-alvo definido, o seu público-alvo bem estruturado, sabendo o que ele quer, quem eles são, onde que eles gostam, a sua mensagem, que é o que a gente vai ver agora, vai ser direcionada para ele. Então agora vem o terceiro pilar, que é
o seu produto ou o seu serviço. Então, é muito simples. Se o seu produto, o que você tem que entender sobre o seu produto? Você tem que vender para o seu cliente o quê? Você não tem que vender as características do seu produto. Se ele é gordo, magro, se ele tem tantos hertz de velocidade, se ele tem cheiro disso, cheiro daquilo. Não. O cliente ele não compra as características do produto. Muito empresário erra nisso, em divulgar, em fazer toda a sua equipe de vendas, todo o seu comercial, a divulgar a característica do produto. Eu sei isso porque eu tenho uma equipe comercial muito grande e quando a gente direcionou todo o nosso comercial de uma das nossas empresas para poder ele focar nesse primeiro ponto aqui, que é o que? O benefício ou o objetivo desejado, as nossas vendas foram lá para o telhado, nossas vendas aumentaram massivamente, por conta que as pessoas elas compram um benefício. Entenda, ninguém que compra uma furadeira está comprando porque ela tem 5.400 rotações por minuto. Quem é que compra uma furadeira é porque quer, em última análise, fazer um buraco. Então você não tem que furadeira. Você não tem que vender uma furadeira. Você tem que vender o buraco. Exatamente, ou melhor, como fazer um buraco perfeito. As pessoas que estão em busca de fazer um buraco perfeito, elas vão ver que elas precisam da sua furadeira. Faz sentido? Imagina você soltar uma campanha comercial no YouTube. Isso aqui é claro que é um exemplo, né? Fictício, ensinando a como fazer um buraco perfeito. Você vai vender furadeira igual água no deserto, porque as pessoas elas querem saber isso. Elas querem um benefício, como fazer um buraco perfeito, e não elas querem a característica. Elas não querem comprar o produto, elas querem comprar o benefício que aquele produto, que o seu produto ou serviço oferece. E aí, se você entende isso, você literalmente tem uma mina de ouro na sua mão. Então entenda o seguinte: tráfego é a condição primordial para que tudo isso aconteça. Bom, vamos lá. Produto ou serviço, eu presumo e assumo que você já tenha o seu produto ou serviço já estabelecido. Se você não tem, você precisa ter um. Mas eu creio que você já tenha, e é para você que eu estou falando. Para você que já tem um produto ou serviço, seja ele qual for, seja você um profissional liberal, médico, dentista, coaching, profissional de marketing de rede, vendedor, representante comercial, corretor de imóvel, enfim, qualquer atividade que você faça na sua vida, que você venda um produto ou um serviço, seja um pintor, marceneiro, qualquer coisa, você já tem. O próximo passo que você vai fazer quando acabar de ver esse vídeo aqui, pode até pausar o vídeo quando eu explicar, e depois você vai para o último passo que eu vou falar para você. Você vai pegar uma folha em branco e vai definir a sua audiência, quem é o seu público-alvo, aonde ele está, qual a idade e tudo mais, o que eles consomem, porque você vai conseguir, eu vou te ensinar como que você vai atingir ele. Como? Através do tráfego. O meu papel nesse vídeo aqui é falar para você, não ensinar para você formas pagas, porque isso aqui demandaria um curso muito grande, demandaria um tempo muito grande, né? Eu sou especialista em Facebook Ads, em Google AdWords e em Yahoo Ads. Essas são as minhas 3 especialidades na qual eu sou especialista, né? As 3 fontes de tráfego na qual eu sou especialista. Especialista aqui que eu digo por quê? Porque eu já investi alguns milhões de reais em cada uma dessas fontes de tráfego aí assinalada. Então, isso obviamente me tornou um especialista. E detalhe, realmente eu não tenho diploma de nenhuma dessas 3 fontes de tráfego. Mas, na minha opinião, o melhor especialista é aquele que faz ao vivo, é aquele que sabe e pratica aquilo que ensina, aquilo que faz, né? Então, hoje, a gente tem aí campanhas milionárias sendo rodadas no Facebook, no Google AdWords e no Yahoo Ads, tá?
Forma orgânica também, eu poderia ensinar para vocês, eu tenho vários blogs, alguns domínios ranqueados no Google, né? Mas não é algo que você faz fácil, é algo que realmente precisa ter uma equipe, precisa ter um trabalho muito grande para que isso possa ser feito. E aqui existe, na parte orgânica, existe um risco envolvido. Por quê? Porque do momento que o Google mudar o algoritmo dele de ranqueamento, você simplesmente perde os seus blogs, as suas páginas, deixam de estar ranqueada, consequentemente deixa de receber tráfego. Consequentemente você deixa de vender, consequentemente deixa de botar dinheiro no bolso, se é que você me entende. Aqui você está literalmente na mão do Google e na mão das Search Engines, que são os mecanismos de busca. Então eu não recomendo você estruturar todo o seu negócio. Não recomendo você estruturar todo o seu negócio na forma orgânica, mas sim também ter alguma coisinha ali na parte orgânica. Mas eu diria que hoje isso representa 10% da minha fonte de tráfego, né? O tráfego orgânico, tá? E a gente tem o tráfego pago, que é o que representa 90% do tráfego para as nossas empresas, para os nossos produtos, tá bom? Então, como que você vai gerar tráfego? Agora eu vou te dar a grande sacada, como é que você vai gerar tráfego ilimitado para o seu produto ou para o seu serviço, sem pagar R$1 mensalmente e sem correr o risco da busca orgânica. Você tomar algum Google Slap, né? Tomar algum strike do Google. Como é que isso funciona? Através da nossa ferramenta chamada GroupSender.com.br. Você já pode abrir uma nova aba no seu navegador, aí onde você está vendo esse vídeo. Aí clica aí em cima para você abrir uma nova aba no seu navegador e acessar o site Group, né, de Group, Sender, né, de envio, envio.com.br. Isso aqui é um software que a nossa empresa criou, que basicamente o que ele faz? Ele justamente trabalha, você consegue com ele completar esses 3 pilares. Na verdade, obviamente, o software ele não vai te dar o seu produto ou serviço que você vai ter que vender. Isso você tem que ter. Então, basicamente, ele te dá os 2 primeiros pilares, que é o tráfego e a audiência. Como assim, Fernando? Simples. Basicamente, esse software, o que ele faz? Ele entra nos grupos. Ou melhor, o que ele basicamente faz? Antes de entrar no grupo, digamos que você venda carros, né? Você é um vendedor de carros. Então, você vai lá no programa e você vai escrever carros. Digamos que você mora no Rio de Janeiro, então você vai escrever carros RJ, ok? O que vai acontecer? O nosso software, ele vai varrer o Facebook, vai varrer o Instagram em busca de quê? De grupos públicos no Zap. E o que basicamente ele vai fazer? Ele vai entrar nesse grupo e vai postar a sua mensagem. Que mensagem? A mensagem que você quiser, divulgando o seu produto ou seu serviço. Ou seja, concorda comigo que se você é um vendedor de carros, o local que você tem que estar, ou seja, o seu público-alvo, a sua audiência, ela está dentro desse grupo aqui, ou desses grupos. Então, você coloca lá para ele poder extrair, por exemplo, 100 grupos do Rio de Janeiro. Ele varre o Face ou o Instagram, extrai 100 grupos, automaticamente entra nesses grupos e coloca a mensagem lá. Então imagina você divulgar a foto de um carro que você está vendendo, a foto de... Isso é uma coisa ilimitada. Isso é um potencial que você tem surreal, absurdo. Porque você consegue gerar tráfego ilimitado e atingir o público-alvo correto através do nosso software. E com isso, obviamente, você vai fazer muito dinheiro, porque você vai divulgar a sua mensagem, o seu produto ou o seu serviço diretamente nesses grupos. É como se, para você entender, você que é leigo, é como se você contratasse uma secretária, um funcionário, e ele fosse pesquisando no Instagram, pesquisando no Facebook, pelas palavras que você quer, que você pede, fosse pegando essas URLs, esses endereços de grupos do WhatsApp, salvando no arquivo, fosse entrando grupo por grupo, e postando a mensagem lá e saindo do grupo.
Só que isso é humanamente impossível. Uma pessoa que ela fica o dia inteiro fazendo isso, ela vai conseguir postar, sei lá, em 100, 150 grupos no máximo. O software, ele posta em quantos grupos você puder colocar nele. Claro, obedecendo um limite de tempo, mas é infinitamente maior do que uma pessoa fazendo. E você, obviamente, não tem que ficar pagando mensalmente uma pessoa ou tendo problema com uma pessoa, a pessoa tendo que parar para almoçar, porque o software não para almoçar, o software não reclama, trabalha sábado, domingo, feriado, de madrugada, você pode deixar ele ligado e deixar o seu computador ligado. A única coisa que precisa é uma conexão com a internet e o seu computador ligado. Deixa ele ligado lá e deixa ele disparando. Então, sei lá, você vende... não sei, você é um marceneiro, você procura, por exemplo, por móveis, aí você vai botar a palavra-chave nele, móveis RJ, você quer fazer um trabalho local, então você vai entrar em grupos de móveis, né? Enfim, as possibilidades são imensas. Por exemplo, você que trabalha com coaching, você vai procurar, botar lá no programa a palavra-chave, por exemplo, empreendedor, né? Porque é um público-alvo, do coaching, né? A pessoa que quer oferecer os serviços de coaching, ele vai procurar quem? Pessoas que são empreendedoras, né? Ou vai escrever empresário, enfim. Você coloca no programa, lá no nosso Grupo Sender, né? Aí o endereço é gruposender.com.br, você coloca lá no Grupo Sender a palavra que você quiser e ele vai varrer grupos que... Ele não cria grupos, entenda. Ele vai encontrar grupos existentes que pessoas criaram e divulgaram no Facebook e no Instagram. E vai automaticamente coletar esses grupos e vai automaticamente postar a mensagem com apenas um clique, postar a mensagem que você quiser nesses grupos. É algo surreal, é algo inimaginável. Você tem literalmente uma máquina, um robô automatizado, inteligente, atingindo o seu público-alvo que você escolhe e você determina. Por isso que eu falei que você precisa saber quem é o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Aonde que ele está? O que ele está fazendo? O que ele está buscando? Aonde que está o seu público-alvo? Para quê? Para você poder saber aonde você vai divulgar o seu produto, o seu serviço. Isso aqui literalmente é uma mina de ouro. Você pode trabalhar como afiliado, você pode trabalhar como... Enfim, você pode divulgar qualquer produto ou serviço. Você pode, por exemplo, oferecer... serviço da sua agência, se você tem uma agência ou quer abrir uma agência, né, com base no nosso programa, você pode fazer isso, você pode oferecer serviços de divulgação digital para os seus clientes, né? Imagina, você pode, por exemplo, com isso aqui, você pode gerar tráfego para um site, você pode gerar tráfego para um blog, você pode gerar visualizações para um vídeo, você pode fazer, as possibilidades são ilimitadas, uma vez que você consegue buscar a palavra-chave que você quiser, entrar nesses grupos, né, entrar nos grupos, e divulgar a mensagem que você quiser. Ou seja, você literalmente atinge o seu público-alvo. Então essa mensagem, ela pode, por exemplo, direcionar por um WhatsApp de recebimento. Falar, entre em contato, se você tiver interesse, entre em contato com esse WhatsApp. Você pode passar o WhatsApp dos seus vendedores, do seu comercial, do seu call center. Você pode aqui divulgar o seu e-mail na mensagem. Você pode aqui divulgar o seu site ou blog da sua empresa. Você pode, aqui na mensagem que você postar dentro desse grupo específico, você pode divulgar um vídeo, né? Você tem inúmeras possibilidades que você pode fazer, inúmeras. Você pode, por exemplo, divulgar um formulário, uma ordem de serviço, um formulário para a pessoa preencher e pedir orçamento, por exemplo. Enfim, as possibilidades. Você manda, por exemplo, como eu já falei aqui, o WhatsApp de recebimento, você manda aqui para o seu setor comercial. Enfim, as possibilidades são infinitas, tá? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá bom? Então hoje a gente tem uma comunidade muito grande aqui ao redor, né, do Grupo Sender. Então acessa aí para você conhecer, ver o software em funcionamento. O endereço grupsender.com.br, tá? Exatamente como está aparecendo aqui, ó, Grupo Sender, G-R-O-U-P, Sender, tudo junto, Group